Então vamos acompanhar o que foi que o Rica Perrone falou sobre o nosso Flamengo, esse empate 0-0 ali com a LDU, mais uma rodada da Libertadores. O Flamengo está ali em terceiro lugar com 4 pontos. E vamos analisar juntos o que foi que ele falou sobre esta partida, sobre a altitude, onde muitos da imprensa 011 estão aí esculachando o Flamengo, já estão desmerecendo o Flamengo por conta desta partida inacreditável. Eu acho que o Rica Perrone tomou um caminho contrário. Será? Ou ele detonou o nosso Flamengo também? Vamos analisar juntos o que foi, vamos reagir juntos o que foi essa fala aí do Rica Perrone. Só que antes, rapaziada, vamos só chegando bem rapidão, daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho, ó, aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilhe este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também lá nas minhas redes sociais, cara, principalmente no meu Instagram, @almeidafla81. Dá essa moral, me segue lá. Vamos fortalecer o meu Instagram, meu perfil lá no Instagram. Link do meu Insta aqui na descrição deste vídeo ou através deste QR Code que está aí no canto superior da sua tela. Já dá essa moral aqui para Almeidinha. Me segue lá no meu Instagram e me segue também nas minhas outras redes sociais. Link de todas elas aqui na descrição deste vídeo. Então vamos conferir o que foi que o Rica Perrone falou sobre o nosso Flamengo, esse empate 0-0 com a LDU. Créditos deste corte, lógico, é lá do canal Rica Perrone. Inclusive, no final vou deixar aí para vocês o link para vocês conferir, né, o que foi aí esse vídeo completo, essa live completa dele falando mais sobre o nosso Flamengo, beleza? Então vamos acompanhar. Já vou deixar aqui o like, vou aumentar aqui também para o volume ficar bem legal. Vamos lá. O Flamengo empata 0-0 com a LDU lá em Quito, na altitude. Nós temos muitas coisas para falar, porque tem flamenguistas que estão emputecidos, tem flamenguistas que estão satisfeitos com o primeiro tempo, tem flamenguista que acha que o Flamengo não adianta ter a bola, tem que fazer o gol, tem flamenguista que fala, não, tá tudo bem, na altitude foi um bom desempenho, tá tudo certo e tal. Fato é que o Flamengo acaba deixando 2 pontinhos lá, mas a gente sabia que era um jogo difícil, com altitude, com uma série de circunstâncias, né, que a gente não pode ignorar, né, que a gente tem que levar em consideração para a gente poder fazer uma análise. São 2.800 metros, não é nenhum absurdo, mas é uma altitude que já fez o Fluminense perder final de Libertadores, que já fez o São Paulo tomar paulada, o Grêmio tomar paulada, todo mundo já tomou paulada lá. Então, assim, é um jogo difícil, é um jogo diferente, mas tem alguns poréns, tem algumas situações que a gente pode colocar aqui sobre o jogo, sobre algumas escolhas e tal. Eu, logo de início, já devo dizer aqui que toda vez que o Flamengo entra em campo com essa formação, eu entendo, não joga mal, eu não prefiro o Gerson onde ele joga. Eu prefiro o Gerson de segundo volante do que o Gerson jogando aberto pela direita. Eu acho que o Gerson não é veloz o suficiente. Eu entendo que ele faça ali um corredor ali com o Wesley e tal, e que isso funcione, mas eu prefiro o Gerson de segundo volante do que o Gerson aberto pela direita. Eu acho que em jogos desse tipo, principalmente, que você tem que matar o jogo razoavelmente rápido. Por quê? Porque é muito nítido. Deixa eu puxar um histórico rápido para vocês aqui. A LDU, o último jogo que ela perdeu dentro de casa, ela perdeu em agosto do ano passado. Então, ninguém precisa imaginar que a LDU não saiba o que fazer dentro de casa e usar, né, como é que ele faz para funcionar o fator casa, altitude, etc. A LDU... E no vídeo anterior a esse, eu trouxe aquele apresentador lá que, nossa, irmão, esculachou o nosso Flamengo. Não, foi um jogo terrível. Pô, o Flamengo, bem dizer, não deixou o LDU se criar na casa deles, lá na altitude. É o que o Rica tá falando aí, cara. A última vez que eles perderam foi lá no ano passado, em outubro. Então, irmão, os caras sabem jogar na casa deles, na altitude. E o Flamengo não foi aquele jogo espetacular, mas o Flamengo conseguiu neutralizar, não deixou que a LDU viesse pressionar, abafar o Flamengo, não deixar o Flamengo sair lá de trás.
né? Dificilmente perde em casa. O outro jogo antes desse que a LDU perdeu foi em maio do ano passado. Então, em casa, a LDU costuma ser razoavelmente forte, de modo que, obviamente, o jogo seria difícil. Aí você tem altitude, etc. Cara, o que você entende por um jogo na altitude como esse? Você entende o seguinte, cara, eu tenho um período que eu vou conseguir correr e jogar em igualdade com o adversário. Eu vou ter dificuldade no tempo de bola, na velocidade. Tudo isso a gente tem velocidade na altitude. Eu costumo brincar e falar, cara, eu sempre achei esse negócio de altitude meio, né? Ouço falar e tal, até o dia que eu fui e tentei subir a porra de uma rampinha. Meu irmão, esquece. É outro planeta. Parece que você não tem, assim, é bizarro. O que eu acho que a LDU fez com muita inteligência? O primeiro tempo que o Flamengo tem o domínio do jogo, o Flamengo tem a bola, a LDU quis que o Flamengo tivesse a bola. A LDU deu a bola para o Flamengo no primeiro tempo exatamente para cansar o Flamengo. Do tipo, ó, fica com a bola, eu vou ficar mais aqui trancadinho e não vou deixar você chegar muito em cima. Tá? Eu vou deixar você com a bola. O que o Flamengo fez? Ele se desgastou. Ele correu, ele tentou, abriu para um lado, abriu para o outro, etc. E a LDU ficou na dela. O que a LDU sabia? Que nos 20 minutos finais do jogo, ela teria uma possibilidade. E foi exatamente o que ela fez. Quando faltava 20 minutos para acabar o jogo, a LDU falou, então agora eu vou jogar. Porque aí, né? E quando termina o jogo, você fala assim, tá, o Flamengo foi mal? Não. O Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo teve mais o controle do jogo? Sim. Quem é que teve a oportunidade clara de gol na partida? A LDU. 2. O Flamengo não teve nenhuma. Então, evidentemente, tem alguma coisa que precisa ser corrigida, porque, afinal de contas, a LDU teve as 2 grandes chances de gol no jogo e o Flamengo não teve nenhuma grande chance de gol. O Flamengo é o time que mais cria oportunidade e perde no Campeonato Brasileiro. Botei uma tabelinha esses dias lá no meu Instagram, colocando a estatística de como é que seria a classificação do campeonato se todos os jogos fossem resolvidos pelo número de chances claras de gol criadas. Né? Coloquei os placares dos jogos como se fossem as oportunidades criadas de gol. O Flamengo seria o líder do campeonato, ou seja, é o time que mais perde gol no Campeonato Brasileiro. Então, tem ali tem uma questão para o Flamengo resolver. Não é grande, tá? O Flamengo tem o domínio da partida, cria oportunidade, não é um puta problema como se você tivesse um time totalmente desorganizado que não sabe o que fazer. Não é esse o caso. O Flamengo está no caminho direitinho para fazer e tal, mas ele tem um déficit ali que você tem que corrigir, que é acertar a bola no gol. Enquanto o Flamengo ficar com a bola e não conseguir fazer o gol, ele vai permitir que o adversário tenha os seus momentos também. E hoje a LDU teve os 2 grandes momentos de gol do jogo, foram da LDU, embora ela não tivesse feito grande coisa para isso. Mas é assim que é o jogo, né? Se a LDU faz o Flamengo não faz, é 1-0 para a LDU, né? Não tem outra interpretação, né, gente? Então, o Flamengo precisa ajustar. Mas são detalhes, cara. De verdade, eu acho que são detalhes. Eu acho que a grosso modo, assim, quando você vê o jogo todo, você vê o Flamengo jogando, você fala, pô, cara, não tá ruim. Né? Não é um problema, não tá ruim. Então, é mais uma questão de ajuste do que qualquer outra coisa. É isso que ele falou, cara. Não é esse bicho de 7 cabeças. O Flamengo não tá mal como eu trouxe para vocês o apresentador dizendo que foi um jogo terrível. Foram 2 horas perdidas da vida dele, né? Nossa, esculachou o Flamengo. Não, esse Flamengo preocupa. E porque não cria... Pô, olha o que o Rica Perrone falou, cara. É o clube que mais cria, é o time que mais cria no Brasileirão. E pior que é verdade, quem acompanha o Flamengo, como eu, como vocês, aí vem um cara daquele achar que, pô, com certeza não acompanha o Flamengo, né? Não acompanha o Flamengo, vem falar uma asneira daquela, falar um absurdo daquele. Vamos ver se o Rica Perrone ainda fala mais alguma coisa aqui. Eu tenho aqui a tabela da Libertadores, com os próximos jogos e tal, mas eu não sei se eu consigo colocar aqui, ó. Aqui, ó. A classificação tá pequenininho, mas não tem como ficar muito grande, né? Porque, afinal de contas, são só 4 times. A LDU foi para 5 pontos, o Central Córdoba tem 4, o Córdoba e o Táchira ainda jogam, e o Flamengo também tem 4 pontos. De modo que, se o Córdoba vencer o Táchira, o que não é nada improvável, né? Você tem um Flamengo começando os jogos de volta, né? Atrás na tabela ali. Mas, por outro lado, o Flamengo tem alguns jogos aí, ó. Essa é a tabela restante da Copa Libertadores do Clube do Flamengo. Então, o Central Córdoba joga em casa e deve bater o Táchira, mas aí o Flamengo sai para pegar o Central Córdoba. O Flamengo tem que, de alguma maneira, achar um pontinho lá, alguma coisa para reverter esse jogo de ida. Por quê? Porque se a LDU bate no Táchira, o Flamengo fica numa situação para as últimas 2 rodadas meio
desconfortável, eu diria, né? Porque podemos ter também o LDU e Central Córdoba um jogo de comadre, porque pode ser que chegue na última rodada sem valer nada para nenhum dos dois. Então, o Flamengo tem 2 jogos em casa, ele tem a faca e o queijo na mão, tá tudo na mão dele para decidir, mas é importante tomar um cuidadozinho aí, que de repente 2 dão uma desgarrada e o último jogo, se os 2 empatando se classificarem, o Flamengo fica numa situação complicada. Não vai ser a primeira vez que nós vamos ver um jogo de comadre na Libertadores com 2 times sendo beneficiados pelo resultado. Então, é importante o Flamengo vencer, lógico, os seus 2 jogos dentro de casa no Maracanã, mas é muito importante o Flamengo vencer o jogo fora de casa contra o Central Córdoba. Se os caras vieram aqui no Maracanã e venceram o Flamengo, por que o Flamengo não pode ir lá e vencer os caras? E eles só venceram o Flamengo pelo um erro fatal do Felipe Luiz. E creio eu que o Felipe Luiz não vai cometer esse erro novamente, como não tem vindo cometendo. O Flamengo tem tudo para ir lá na casa do Central Córdoba e conseguir essa vitória. Eu acredito muito, não tem altitude, não tem esses negócios e tal. Dá para ganhar. Dá para ganhar. O próximo jogo do Flamengo é fora de casa. É contra o Central Córdoba. Dá para ganhar. Aí também ganha os 2 jogos no Maracanã. Passa tranquilo. O Flamengo só tá nesse risco aí, né? Enfim, por conta do Flamengo, cara. Por conta do vacilo no Maracanã. É bom o Flamengo se virar contra o Córdoba lá para conseguir garantir alguma coisa. Dito isso, minha diretoria, deixa eu ir para as perguntas de vocês, se é que esse troço vai funcionar, porque tá parando, tá voltando, tá parando, tá voltando, não tô... Dei azar, hein, gente? Primeira live que eu ia fazer aqui, bonitinha, com a Bet Nacional, porra toda aqui. É isso, rapaziada. Ele falou, com certeza falou muito mais desse jogo entre Flamengo e LDU e Flamengo, porque foi lá na casa do LDU, né? Ele falou muito mais, vou deixar o link dessa live completa para vocês conferirem o que foi, que ele falou mais sobre o nosso Flamengo aqui na descrição deste vídeo, tá aqui embaixo na descrição. Mas é isso, o Flamengo tem que ir, principalmente no jogo contra o Central Córdoba, que já é o próximo jogo do Flamengo. Já é o próximo jogo do Flamengo da Libertadores, não no todo, né? O próximo jogo do Flamengo agora, na verdade, é contra o Corinthians no domingo, Campeonato Brasileiro no Maracanã. Temos que ganhar. É importante esses 3 pontos para não deixar o Palmeiras se distanciar. Palmeiras líder, tá ganhando seus jogos fora de casa, né? O Flamengo tem que ganhar seus jogos em casa e fora também. Então não pode deixar de se desgarrar, né? O Fluminense está bem atrás aí, lá ele. Mas enfim, mas falando de Libertadores, o próximo jogo da Libertadores do Flamengo é contra o Central Córdoba, na casa dos caras. Mas assim, o Flamengo tem tudo para conquistar essa vitória lá, cara. Dá para ganhar lá. Eles vieram aqui, ganharam da gente. Então a gente tem essa obrigação de ganhar deles lá. Não tem essa. Venceu lá, irmão, é ganhar os 2 jogos no Maracanã. O Flamengo só não se classifica para as oitavas só realmente pelo erro do Flamengo. Pela incompetência do Flamengo. Como já aconteceu nas últimas 2 temporadas, nos 2 últimos anos. Flamengo, pela sua incompetência do treinador, dos jogadores, ficaram na fase de grupo ou foram eliminados ali nas oitavas. Enfim, esse ano tem que ser diferente. E eu acredito muito no Felipe Luiz. E o que o Perrone falou é isso, cara. O Flamengo não é um bicho de 7 cabeças, são coisas, pequenas coisas que devem ser ajustadas no Flamengo, então não é o que aquele apresentador que eu trouxe para vocês no vídeo anterior a esse falou. Que o Flamengo agora preocupa, né? Ele vê o Flamengo assim, tá preocupado porque o Flamengo não cria as oportunidades. Nossa, cara, será que ele tá acompanhando os jogos do Flamengo? Será mesmo? Que foi um jogo terrível. Nossa, foi um jogo terrível do Flamengo. Foi um jogo onde ele perdeu 2 horas da vida dele, ele falou. Vocês viram aqui, quem não viu, podem pegar o vídeo aí anterior a esse, vocês vão ver o que o apresentador ali do Sport TV falou. Mas enfim,
Vamos que vamos, não tá, cara, o Flamengo tem tudo para se classificar. Eu acredito na classificação da Libertadores, né? E agora o nosso próximo compromisso, como eu já falei para vocês, é contra o Corinthians no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos. Temporada apenas começou, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E eu acredito muito no nosso Mengão. Então já comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso, até a próxima, saudações.